E quando você abre o texto, irmãos, eu quero dizer que eu estou extremamente grato ao Senhor por essa série sobre a vida de Abraão, que Deus tem me dado a bênção de pregar neste primeiro semestre. Eu queria terminar em junho e não vou conseguir. Vou terminar só em agosto. Nas pregações em que eu fizer, dentre vários convidados para o aniversário da igreja, eu espero terminar na última pregação que eu fizer em agosto. Mas essa série serviu para fortalecer a minha fé, na minha luta espiritual, aprender a esperar os tempos de Deus, né? Ver que eu sou agoniado, eu gosto das coisas rápido, mas Deus tem seu tempo. Um trato para a minha vida. Essa semana eu fui muito abençoado com 2 testemunhos de ovelhas, não vou citar os nomes delas, portanto você não saberá, mas que entraram em contato comigo, dizendo que aquela mensagem do dia 18 de maio, falando sobre restauração de relacionamentos com base na vida de Abraão, fizeram com que elas sentassem com pessoas, pedissem perdão e restaurassem relacionamentos, um há pouco quebrado, outro há anos quebrados, e ver que a palavra de Deus tem trazido restauração à nossa igreja, de fato, enche de alegria o meu coração. Tive uma semana muito difícil e esses 2 testemunhos foram um lenitivo, um encorajamento do céu para mim. Ver que a palavra de Deus tem feito a sua obra. É que Lutero dizia, eu não fiz nada, né? Ele dizia, eu sentei na taverna, eu abri a palavra e a palavra fez tudo na Reforma Protestante. É a palavra que faz todas as coisas. A Ele a glória para sempre. Amém. Gênesis 22, que Deus não nos permita atrapalhar, Deus nos livre de atrapalhar a sua palavra. Assim diz Gênesis capítulo 22. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha. Amarrou a Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor. Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Todos comigo, 19. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Pai, tem misericórdia de mim, pecador, eu não tenho justiça própria nenhuma. Ó Pai, em primeiro lugar,
mais tenho sido eu confrontado com essas mensagens. O Senhor tem me ouvido como tenho falado ao Senhor. Cleusa tem me ouvido lá em casa, como o Senhor tem usado a vida de Abraão para fazer uma cirurgia no meu próprio coração, na minha alma. Ó Pai, ao olhar para a história desse peregrino, nós somos obrigados a admitir que nós somos mais pecadores do que nós desejamos ou gostamos de admitir. Mas também nós somos obrigados a admitir que o Senhor é infinitamente mais misericordioso do que nós imaginávamos. E nós te louvamos por isso, Deus. Toda a glória seja dada ao Senhor. Agora, Pai, estamos diante de um texto importantíssimo da Tua Palavra, porque toda a Tua Palavra é importante. Mas o momento da maior prova da vida de Abraão, e um dos textos nos quais Teu Evangelho é mais explícito no Antigo Testamento. Portanto, Deus, na exposição da Palavra, fala ao nosso coração. Tem misericórdia de mim, pecador, dos meus irmãos, Deus, que nada nos atrapalhe de termos comunhão íntima contigo. E que a presença graciosa do Senhor Jesus, pela instrumentalidade do Espírito Santo, seja perceptível nesse lugar enquanto a palavra é exposta. Que o Senhor seja exaltado sobre tudo e sobre todos. Que o teu povo veja o Senhor Jesus. Olhe para Ele, creia nele e por Ele seja salvo. Toda a glória seja dada ao Senhor nessa manhã, Senhor. Fala conosco na exposição da Tua palavra. Ó Deus, tem misericórdia de nós, tem compaixão de nós, restaura-nos, perdoa-nos, reaviva-nos, consola-nos e renova-nos por meio da Tua palavra, porque nós sabemos que nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Então alimenta-nos, descedenta-nos, nós imploramos, nós clamamos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Mais uma vez nos encontramos com Abraão. Ele já está morando em Berseba há 18 anos. Você se lembra que Berseba foi o último lugar no qual ele foi chamado de mentiroso. Lugar no qual Deus cumpriu a sua promessa e deu a ele o filho da aliança, Isaque. Lugar no qual ele celebrou o desmame de seu filho. Mas lugar no qual ele precisou mandar Ismael embora, trazendo muita dor para o seu coração. E há 2 semanas atrás, nós encontramos Abraão naquela aliança, naquele pacto feito com Abimeleque, demonstrando ser um homem de Deus, tendo um compromisso sério com Deus e voltando a invocar a Deus depois de um tempo de dificuldade, de luta espiritual, fixando residência em Berseba e crendo que Deus o abençoaria ali. Agora nós encontramos Abraão provavelmente com 117 anos. Ele chegou ali antes de que Sara ficasse grávida de Isaque. E agora Isaque, então, provavelmente tem 17 anos. E nós já vamos nos aproximando do final da vida do nosso patriarca. E aqui nós encontramos nesse texto a maior prova que Abraão passou em sua vida. Nós já estamos caminhando com Abraão desde o início do ano. Nós contemplamos a promessa de Deus, nós vimos a expectativa da chegada dela, nós vimos a aliança na qual o Senhor passou no meio dos animais na tocha de fogo, dizendo que estava disposto a morrer caso ele mesmo não cumprisse a promessa e que morreria no lugar de Abraão, porque Abraão não cumpriria a promessa e assim Jesus morreu no lugar de Abraão. Nós vimos Abraão tropeçar no meio do caminho, nós vimos Abraão mentir, se afastar de Deus, mas Deus trazê-lo de volta e mostrar através da vida dele que Deus não desiste de nós. Nós vimos a fidelidade de Deus cumprindo a sua promessa no nascimento de Isaque. E agora, amados amigos e irmãos, ao olharmos para este texto da palavra, o texto nos apresenta o Deus que nos prova. O início do versículo do capítulo 21 diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este respondeu: eis-me aqui. Pôs Deus Abraão à prova. O texto deixa claro, amados irmãos, que a prova vem de Deus.
Quando nós somos tentados pelo inimigo, nós somos tentados pelo mundo, nós somos tentados pela nossa própria cobiça que nos atrai, nos seduz. Mas quando nós somos provados, a provação vem de um Deus soberano. O Deus que tem aliança conosco, o Deus do pacto, o Deus que nos ama, o Deus que mandou seu Filho morrer na cruz para nos salvar. E é o Deus que nos prova para que sejamos aprovados e para que Ele seja glorificado em nossa vida. Então, ao olhar para esta, que é a maior prova da vida de Abraão, nós conhecemos nesta manhã o Deus que nos prova. E ao olharmos para o texto da palavra do Senhor, inicialmente a palavra de Deus nos diz que o Deus que nos prova, prova o nosso amor. Eu vou pregar este texto em 3 pontos nesta manhã. 4 pontos, perdão. O primeiro deles nos ensina que o Deus que nos prova, prova o nosso amor. A palavra do Senhor diz que, depois destas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão! Abraão responde, amados irmãos, com uma prontidão espetacular. Ele diz: eis-me aqui, quando o Senhor o chama. Ele está disposto a fazer aquilo que Deus quiser. E Deus então diz a ele no versículo 2, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. O pedido de Deus, amados irmãos, é para deixar-nos perplexos, porque o próprio Deus, na sua palavra, é contrário a sacrifícios humanos. Ele condena os povos daquela região por oferecer seus filhos ao deus Moloque e disse aos israelitas que eles seriam amaldiçoados quando eles o fizessem. Então, essa ordem, um tanto quanto inusitada, e num primeiro princípio parece até contraditória, ainda que não seja, porque o Senhor diz para ele: Abraão, toma teu filho. E o texto diz: teu único filho Isaque, a quem amas. Isaque era o filho da promessa, irmãos. Prometido quando Abraão tinha 75 anos. Abraão esperou com ansiedade esse menino. No meio do caminho pisou na bola e tentou dar um jeitinho, uma mãozinha para Deus, e teve um filho com a empregada. E agora nós temos um grande problema mundial por causa disso, você já sabe disso. Mas Deus diz para ele que ia lhe dar um filho legítimo, um filho da aliança, o filho da sua esposa. E agora Deus diz para ele: Abraão, toma o teu filho, o teu único filho. O único filho legítimo de Abraão é Isaque. E o texto diz: a quem amas, e oferece-o em holocausto. Holocausto, amado irmão, é sacrifício queimado. Quando um cordeiro era oferecido em holocausto, ele era degolado, e depois que ele saía todo o sangue, ele então era queimado. E o Senhor diz: oferece o teu filho, teu único filho a quem amas, na terra de Moriá, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Irmãos, Deus está provando o amor de Abraão. As expressões do texto são claras, porque bem seria possível que Abraão estivesse tão enamorado de seu filho Isaque. O texto não diz isso, mas provavelmente, talvez, ele pudesse colocá-lo no lugar de Deus. Toma teu filho, teu único filho, as expressões são muito fortes, a quem amas, e oferece-o ali, na terra de Moriá, em holocausto, no monte que eu te mostrarei. Que ordem impactante é essa? Quando Sara disse que era para mandar Ismael embora, Abraão tremeu. Você se lembra disso, a expressão hebraica que ele tremeu dentro de si. E agora Isaque, o filhinho do seu coração, o filho do seu amor. Que pedido tremendamente desafiador. Não há possibilidade de que o Senhor faça um pedido destes a você, porque você não é um pai da aliança. Né? Mas se Deus fizesse um pedido desse para você, como você reagiria? Deus está provando o amor de Abraão. E, amados irmãos, a palavra de Deus nos diz lá em João 14, 21, que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama.
E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele, diz o Senhor Jesus. O Senhor Jesus está dizendo que amor é provado com obediência. E Abraão então demonstra que ama a Deus, pois o texto nos diz no versículo 3 que ele se levantou de madrugada, preparou o seu jumento, ele mesmo fez, tomou 2 dos seus servos, chamou Isaque para levantar-se. Mesmo sendo um senhor de 117 anos, ele vai fazer uma grande caminhada, então fisicamente ele mesmo rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Caminhando 3 dias, erguendo os olhos, viu aquele lugar de longe. Você imagina, irmão, o que passava na cabeça de Abraão? Ele com seu menino, com 2 dos seus servos, preparou o jumento para levar a lenha em cima e tudo aquilo que era necessário para o sacrifício, e ele vai caminhando, incólume, não conta nada para Sara. Sara não teria condições de suportar uma notícia como essa, não conta nada para Isaque, para não deixar o menino ansioso, e não conta nada para os servos, que provavelmente o achariam louco. Então, ele guarda sozinho para si essa ordem e vai caminhando 3 dias. Ele estava em Berseba, no extremo sul de Judá, e vai para o Monte Moriá, que fica na região de Jerusalém, provavelmente 80 quilômetros a pé, caminhando 3 dias ininterruptos, no seu coração pensando, no seu coração sentindo, na sua mente refletindo, o que será que Deus deseja com isso? Deus está, amado amigo e irmão, provando o amor de Abraão. Deus está mostrando de fato que Abraão, ainda que ame intensamente o seu filho, ama mais a Deus do que o seu próprio filho. Ainda ontem eu contei para os casais que nesse mês eu li pela 2ª vez um dos melhores livros de aconselhamento que eu já li na minha vida, Perdido no Meio, do reverendo Paul David Tripp. Um livro de 400 páginas. Paul David Tripp conta a história de uma moça chamada Sally, que foi adotada por uma família quando ela tinha 5 anos de idade. E ainda que os pais a tratassem como os irmãos, que eram filhos naturais deles, ela sempre se sentiu uma pessoa estranha naquela família. E ela desejava ter uma família que era dela. Aquela família nunca falou de Jesus. Ela foi para a universidade, conheceu um grupo bíblico universitário, e ali foi convertida ao Senhor. E foi impactada pelo amor de Jesus e entendeu que Cristo tinha morrido na cruz para pagar os pecados dela. Então a verdadeira alegria dos céus inundou o seu coração. E de repente, quando ela servia o Senhor naquele grupo, conheceu o rapaz que era o amor da sua vida. Em 2 anos eles namoraram, noivaram, se casaram. E ela estava feliz da vida. É certo que ela exigia muitas provas de amor do seu marido o tempo todo. E ele ficava um pouco cansado, mas demonstrava para ela intensamente que a amava. Depois de 2 anos eles tentaram ter filhos, não conseguiam. E por fim conseguiram com 5 anos de casados, depois com 7, com 9, tiveram 3 filhos. Mas de repente Sally era tão insegura, ela estava feliz porque agora ela tinha uma família que era dela. Mas ela precisava sentir-se amada e tinha esquecido que o amor de Cristo é que trazia significado à sua vida. Então ela fazia um bolo para os seus filhos, gostaram do bolo. Vocês me amam, né, meus filhos? Ela levava os seus filhos a Disney. A mamãe ama muito vocês. Vocês amam a mamãe? E ela ficava cobrando de volta o amor dos filhos. Era difícil conviver com Sally. Quando os meninos se formaram, saíram de casa, todos foram para longe. Ela queria que eles morassem perto. E cada um foi para longe, nem ligava para a mamãe e nem queria saber dela. Porque a mamãe, além de ser extremamente exigente, quando o filho tirava 8, ela dizia, por que não foi 10? Ela queria perfeição e prova de amor o tempo todo. E era difícil estar perto de Sally. E os filhos, quando puderam, fugiram dela. E ela caiu numa depressão profunda. Ontem era jantar dos namorados, eu falei sobre esse problema que muitos pais enfrentam, os filhos foram embora, ela era estranha para o marido estranho para ela, e eles quase se separaram. E ela reclamava dos filhos, reclamava do marido, até que num aconselhamento pastoral, o pastor mostrou para ela que ela tinha colocado os seus filhos no lugar de Deus, e que ela não tinha entendido que o verdadeiro amor que ela precisava para viver era o amor do Filho de Deus, que a amou e tinha dado a vida na cruz por ela. Ela cobrava amor das pessoas
E ela era, como se dizia lá no Chile, uma expressão cargante. Xarope ruim de tomar. Difícil, porque ela colocava pressão. Ela não deixava as pessoas serem espontâneas no seu amor. E ela se arrependeu do seu pecado, se voltou para Cristo Jesus, voltou a alegrar-se com o amor do Senhor. E Deus restaurou o seu casamento. E depois, com muita dificuldade, os filhos começaram a crer nela, porque quando ela se aproximou, eles ficaram assustados, mas ela pediu perdão e começou a se relacionar, não requerendo algo em troca, porque ela entendia que o amor que ela tinha, que ela precisava para viver, já tinha sido dado por Deus, quando Jesus morreu na cruz, para pagar os pecados dela. Você ama alguma coisa mais do que Deus? Se você completa a frase dizendo o seguinte: se Deus não me dá isso, eu fico tremendamente irritado. Se Deus não me der isso, eu vou sair da igreja. Se Deus não fizer isso, eu não vou orar mais. Esse isso da sua frase é o maior amor da sua vida. Esse isso, existencialmente, é o seu verdadeiro Deus. Irmãos, nesses 25 anos de pastorado ordenado, mais 4 como evangelista, né, e também seminarista, eu vi muitas pessoas que pareciam ser pessoas fervorosas na igreja, até o dia em que Deus lhes disse que não, ou não fez algo que elas queriam. E de repente elas deixaram seus ministérios, elas pararam de orar, elas esfriaram na fé, e elas se afastaram do Senhor, porque Deus as provou e revelou que o Senhor não era o maior amor do seu coração. Há dias nos quais Deus nos prova, irmãos. Deus tem provado você? Tem dias que Deus leva alguém que a gente ama. É muito difícil. Tem dias que Deus permite que os nossos planos se frustrem. Há dias nos quais os nossos amigos pisam na bola conosco. Há dias nos quais os nossos relacionamentos se complicam. Será que nós vamos continuar amando ao Senhor, servindo ao Senhor e obedecendo ao Senhor, mesmo nesses dias tão difíceis? Será que nós amamos o Senhor? Se Deus tirasse de nós o nosso pai, a nossa mãe, os nossos filhos, a nossa saúde, nosso cônjuge, nós continuaríamos servindo ao Senhor? Nós continuaríamos amando ao Senhor? O Deus que nos prova é o Deus que prova o nosso amor. Que o Senhor nos fortaleça no dia da prova, amém, meus irmãos? O texto continua a nos dizer que o Deus que nos prova é o Deus que prova a nossa fé. Nosso irmão, o patriarca Abraão, um senhor de 117 anos, caminha 3 dias com seus servos, com seu filho e com seu jumento. Depois de 3 dias, ele olha para cima lá longe e vê aquela cadeia de montanhas, a cadeia de montanhas de Jerusalém. Lá está o Monte Moriá, o lugar que Deus quer. Esse é o significado. Então ele diz aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, eu, o menino, iremos até lá e sacrificaremos. Os servos não suportariam ver o que aconteceria. Eles não podiam subir. Então a palavra de Deus nos diz que Abraão toma a lenha que estava sobre o jumento e ele a amarra e coloca sobre as costas de Isaque. Isaque agora é um adolescente forte, de 17 anos, provavelmente. E ele leva o fogo e o cutelo. E o texto bíblico, irmãos, vai nos dizer que, no versículo de número 6, tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas suas mãos o fogo e o cutelo. Quando Isaque disse a Abraão: seu pai, meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Que pergunta desafiadora, meus amados irmãos. Às vezes eu vejo meu filho, quando quer falar comigo: papai, posso falar com o senhor? Eu falo: pois não, meu filho. Essa é a resposta de um pai.
Ele fala: meu filho, nós amamos nossos filhos. E quando lhes dizemos: eis-me aqui, meu filho, nós estamos demonstrando o nosso amor. Abraão demonstra a Isaac o quanto o ama. E ele fala: papai, estou levando a lenha, papai. O senhor o fogo e o cutelo. O senhor não percebeu que está faltando o holocausto, papai? E Abraão dá uma resposta, amados irmãos, maravilhosa. Eu não sei se eu teria essa capacidade, meu amigo Maurício, de responder assim. Provavelmente não. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro, para o holocausto. A pergunta de Isaac prova a fé de Abraão. E Abraão agora, irmãos, tendo tropeçado algumas vezes, responde com uma firmeza maravilhosa. O Senhor fortaleceu a fé de Abraão. Abraão já não é mais aquele mentiroso salafrário do Egito. Abraão já não é o homem que enganou Abimeleque. Abraão já não é o homem que tem medo mais das pessoas. Ele experimentou as promessas de Deus. Ele conhece a fidelidade de Deus. E agora, quando o seu menino pergunta: papai, nós temos a lenha, nós temos o fogo, onde está o cordeiro para o holocausto? Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Abraão, sinceramente, irmão, crê no poder de Deus. A galeria dos heróis da fé nos explica esse texto em Hebreus 11, 17 a 19, desta maneira. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, aquele que se tinha dito: em Isaque será chamado a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Abraão creu, irmão. Creu e estava disposto a sacrificar Isaque, porque ele, naqueles 3 dias, raciocinava consigo: Deus me chamou. Deus disse que ia me dar um filho. Deus disse que por meio desse filho, ele abençoaria todas as famílias da terra. Deus fez um milagre, me deu Isaque quando eu tinha 100 anos e Sara 90. Deus disse que Isaque é o filho da aliança. Deus mesmo disse que ele deveria chamar Isaque. Deus o ama. E Deus disse que vai abençoá-lo. Então, se Deus está me mandando matá-lo, é porque Deus quer fazer algo maior. Deus irá ressuscitá-lo. Abraão creu no Senhor. Louvado seja Deus. E é como diz em Gálatas: isso lhe foi imputado para a justiça. Deus prova a nossa fé. Crer em Deus, queridos irmãos, quando está tudo fácil, é muito bom. Mas é nos momentos difíceis que a nossa fé é provada. É quando portas se fecham. É quando as pessoas nos dizem que não. É quando nós temos expectativa de realizar e Deus nos diz: espera. É quando o Senhor entra e mexe em tudo na nossa vida, estava tudo tranquilo, e o Senhor de repente vira tudo de cabeça para baixo. É nessa hora que se demonstra se nós cremos de fato ou não no Deus que nos amou e deu seu Filho para morrer na cruz para nos salvar. Pastor Maurício é da minha turma, nós estamos no 25º ano de ministério. Outro dia alguém me perguntou: pastor, qual foi o seu momento mais desafiador no ministério pastoral? Eu trabalhei 7 anos em outro país, foi um grande desafio, irmãos. Mas Cleuzinho e eu éramos jovens. E Deus abençoou, como se diz na nossa língua, né? De balde. E parece que de balde também. Foi muito abençoado o nosso ministério no Chile. Foi um avivamento. Aconteceram lutas ali, mas nós vimos resultados rápidos e exponenciais. Depois Deus nos abençoou na Igreja Presbiteriana do Guaradó. Está aqui o Heitor, a Cris. O Heitor ainda é presbítero do conselho lá. Deus, em 10 anos, nos deu 500 membros da IPG2. Um tempo de despertar espiritual, além dos que lá já estavam. Tempo maravilhoso. Mas quando nós chegamos na Unida, o desafio era grande. Tempo desafiador, igreja histórica, belíssima, linda história. Vivendo um momento de muito desafio. Muitos diziam que ia dar errado. Se não bastasse, Deus manda uma pandemia. No primeiro ano da pandemia, meu pai morre.
a quem eu amava com todo o meu coração. Num primeiro momento da pandemia, nossa igreja passou por aperto financeiro, desafio, lutas complicadíssimas. No meio da pandemia, nós compramos um estacionamento da frente da igreja, irmãos, é graça. Aí todo mundo, graças a Deus, acabou a pandemia. Hein? Deus mandou uma Cracolândia. Irmão, só a Unida tem essa experiência na IPB. 800 pessoas se drogando aqui na porta. Todo mundo dizia, agora vai fechar. Vários pastores do Brasil, agora o Rocha abandona a Unida e aceita todos os outros convites. E o povo falava, e nós choramos, oramos. E naquele ano da pandemia, nós recebemos aproximadamente 60 novos membros. E a nossa igreja está aqui mostrando que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Jesus. Mas na hora da prova não é fácil, não. Tem dia que você entra para o quarto, você chora e fala, Deus tem misericórdia de mim. Mas louvado seja Deus, porque o Deus que prova a nossa fé é o Deus que nos sustenta, é o Deus que nos fortalece. Se você está sendo provado, irmãos, a Bíblia diz em Hebreus 11:6 que, de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna o galardoador de todos aqueles que o buscam. Tire os olhos das circunstâncias. Tire os olhos do problema. Tire os olhos da tua capacidade de reagir e enfrentar ao problema, porque você por si mesmo não tem capacidade nenhuma. E olhe para aquele que te amou e que na plenitude dos tempos cravou o filho dele na cruz do Calvário para pagar os seus pecados. Olhe para Jesus. Se ele te amou e deu a vida na cruz por você, você acha que ele vai deixá-lo nessa provação que você está enfrentando? Você acha que Deus perdeu o controle nessa privação que você está enfrentando? Deus continua sendo soberano. Deus continua sendo bom. Ele continua amando você. E Ele continua te carregando no colo. Irmãos, no ano 2015, eu preguei pela terceira vez lá na Berean Baptist Church em Flint, no Michigan. O presbítero Heitor, que está ali, era o meu tradutor, viajou 3 vezes comigo. Fala inglês que nem um britânico. E nós estávamos no carro com a nossa querida irmã Mary Dick, esposa do pastor Bob Dick. E ela estava com câncer. E tratamento nos Estados Unidos é muito caro e ela entendeu que não deveria fazer o tratamento. Que ia orar. E se Deus quisesse, Deus iria curá-la. E aquela mulher tinha uma paz tão grande, irmãos, mesmo com câncer. E aí nós falávamos sobre versículos bíblicos. E eu perguntei para a nossa irmã Mary qual versículo ela mais gostava. Ela é uma senhora já na fase dos 70 e poucos anos. E ela, com toda a sua delicadeza, disse Romans 8:28. Romans 8:28. Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A irmã não teve condição de fazer o tratamento e foi curada para a honra e glória do nome de Jesus. E no meio do câncer tinha uma paz e dizia, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se Deus deu Jesus na cruz por você, tudo cooperará para o bem da sua salvação. Nada na sua vida acontecerá por acaso. Tudo levará a bom termo. Tudo se concretizará em bênçãos para você. Então confie no Senhor. Se Ele te ama, Ele nunca vai te deixar. Jamais vai te abandonar. O Deus que nos prova é o Deus que prova o nosso amor.
O Deus que nos prova é o Deus que prova a nossa fé. Louvado seja Deus, pastor. Que bênção que o Senhor consola o nosso coração. Mas o que mais nós podemos aprender para reagir neste dia em que Deus vier a nos provar? O Deus que nos prova é o Deus que prova o nosso amor, é o Deus que prova a nossa fé, mas é o Deus que provê salvação. O Deus que nos prova é o Deus que provê salvação. O Deus que nos prova é o Deus que provê salvação. Versículo 9 em diante, diz o texto, que chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Abraão subiu com Isaque, diz o texto bíblico. E chegando ali, então, Abraão, amados irmãos, encontrou umas pedras e construiu um altar. E depois de construir o altar com as pedras, ele amarrou a lenha. E depois que ele amarrou a lenha, você vê o ato de fé não só de Abraão, mas também de Isaque. Porque Abraão já é um senhorzinho de 117 anos. Isaque um adolescente forte de 17. Se ele desse um safanão no papai, ele bem sairia correndo. Ele é mais forte que o papai. Mas ele, menino crente, submisso, confiando no Senhor e confiando no seu pai, deita naquele altar sobre a lenha, é amarrado pelo seu pai. E agora Abraão, amados irmãos, eu imagino, coloca a mão sobre os seus olhos, levanta o cutelo, a faca, a palavra de Deus diz que irá degolá-lo, vai cortar o seu pescoço, está pronto para fazê-lo. Abraão levantou a mão, irmãos, a situação é angustiante, ele vai matar o menino. E a palavra de Deus nos diz que do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui, dando graças a Deus, provavelmente. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois sei que agora temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí a dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Irmãos, que cena bíblica maravilhosa. Abraão está para matar o menino, o anjo do Senhor, que nós sabemos que é a segunda pessoa da Trindade, brada do céu: Abraão, Abraão, não faças nenhum mal, menino. O Senhor já sabia, mas tem que provar para nós, durante toda a história da igreja, e diante dos olhos de todos os seres angelicais, quem Abraão é e o que Deus faria em sua vida. Sei que agora temes a Deus, porque não me negaste o teu filho, o teu único filho. E então Abraão levanta os olhos e vê um cordeiro, um carneiro ali, preso pelos chifres. E eu imagino que Abraão, tremendo, solta Isaque. Ambos pegam aquele carneiro, amarram aquele carneiro sobre aquela lenha, degolam o carneiro e queimam o carneiro ao Senhor ali naquele lugar. Deus, na sua providência, né, porque aqui você aprende que ele é Yahvé Jireh, fez com que aquele carneiro aparecesse ali. Eu não sei se ele se desviou de algum rebanho, eu não sei se ele era um carneiro selvagem, mas Deus colocou aquele carneiro ali, amados irmãos, e eles degolaram o carneiro, queimaram o carneiro em holocausto, em sacrifício, em culto a Deus. E Abraão botou o nome daquele monte de Yahvé Jireh. Ele tinha dito para Isaque que Deus providenciaria, o Senhor proverá. Ele é o Deus da providência. É o Deus, amados irmãos, que sustenta, que governa todas as coisas e que usa atos bons e maus de crentes e de ímpios para cumprir o seu propósito e todo o seu decreto eterno e todo o seu plano para que sua vontade se cumpra em nossa vida. Abraão botou o nome daquele lugar Yahvé Jireh, Jeová Jireh, Deus proverá. O Deus da providência. Esse monte, amados irmãos, esse nome revela uma característica de Deus, algo acerca do ser de Deus, que Deus é o Deus da providência, que Deus é o Deus que coordena a história, que Deus é o Deus que coordena o mundo, que Deus é o Deus que cumpre os seus propósitos, que Deus é o Deus que realiza a sua vontade em nossa vida, que Deus é o Deus que cuida de nós, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida. E Abraão teve seu filho livrado, porque Deus mandou um cordeiro para ser sacrificado no lugar de Isaque. Mas 2000 anos depois, no monte vizinho àquele, bradava o Filho de Deus: Deus meu,
meu, por que me desamparaste? E não houve nenhum cordeiro para substituí-lo, porque ele era o cordeiro substitutivo que tira o pecado do mundo. Aquele cordeiro simbolizava Jesus, que 2000 anos depois morreu no lugar de Isaque, de Abraão, no teu lugar e no meu lugar. Meus queridos irmãos, Deus mandou o seu único filho para morrer na cruz do Calvário e pagar os pecados de todos aqueles que nele creem. Jesus é o Cordeiro de Deus, é aquele que paga o nosso pecado e por causa dele nós temos salvação. Se você está aqui nesta manhã e quer ter o perdão de pecados, quer ter a vida eterna, quer ser reconciliado com Deus, se você quer ter a certeza hoje de que se tombar não irá para o inferno, mas irá diretamente para o céu, e será declarado justo hoje no tribunal de Deus, será reconciliado com Deus o Pai, será selado com o Espírito Santo da promessa, será adotado como filho de Deus no seu cartório celestial, será unido espiritualmente a Cristo pela fé, e que das mãos de Deus ninguém jamais se arrebatará. Você precisa se arrepender da vida de pecado que tem levado e crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Crer nele como seu único Senhor e Salvador. Crer nele como único mediador entre Deus e os homens. Se você quer ter a vida eterna, se você quer ter o perdão de pecados, se você quer ter Deus habitando em seu peito, nessa manhã, diga: Deus, me perdoa de meus horríveis, feios e tristes pecados. Me perdoa por buscar vários deuses ou buscar em qualquer outro lugar. Me perdoa por viver longe de Ti. Hoje eu creio que o Senhor me amou, mandou Cristo para morrer na cruz por mim. Eu creio nele como Filho de Deus. Eu creio nele como meu único Senhor e Salvador. Eu me arrependo de meus pecados. Eu o recebo em meu coração pela fé. Se você assim crer, meu irmão, saiba bem que aí no tribunal da sua consciência Deus bate o martelo e diz: eu te declaro justo. Eu te declaro inocente. Pela fé no meu Filho Jesus Cristo. Que Deus te dê a bênção da justificação nessa manhã, amém? Que Deus te dê a bênção da vida eterna, o perdão de pecados. Que Deus te adote como seu filho neste dia. Que você seja reconciliado com Deus o Pai. Que você tenha a certeza da vida eterna. Que você saiba que Cristo está com você. E Ele diz: eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Porque Deus providenciou salvação para Isaque, providenciou salvação para nós em Cristo Jesus. E se nós somos do Senhor, apesar dos nossos pecados, nunca, ninguém, jamais nos arrebatará das mãos do Senhor. A Ele a glória, hoje e sempre. Amém e amém. Louvado seja Deus. O Deus que nos prova, prova a nossa fé, prova o nosso amor, providencia a salvação. Pastor, o que mais podemos receber deste Deus maravilhoso que nos prova? Em último lugar, o texto nos diz nesta manhã que o Deus que nos prova promete bênção. O Deus que nos prova promete bênção. Deus renova todas as promessas feitas a Abraão várias vezes. Versículo de número 15. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. O Senhor já tinha feito essas duas promessas a Abraão. E agora ele repete e intensifica, ele diz: deveras te abençoarei, certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu. Lembra no dia que Deus o chamou para contar estrelas? Como as areias da praia do mar. Deus prometeu isso a Agar também. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. O povo tomou toda a terra prometida, como Deus tinha dito, assim diz Josué 23. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Deus faz promessas maravilhosas a Abraão, irmão. A palavra de Deus nos diz que depois que isso aconteceu, Abraão voltou, tomou os seus servos, voltou para casa e ficou em Berseba, onde fixou a residência. No tempo que esteve na terra prometida, o lugar em que Abraão morou mais tempo foi em Berseba. O lugar da aliança, onde Abimeleque disse que o poço era dele, que a terra era dele,
que Deus o tinha abençoado. Ali ele plantou aquelas tamargueiras, esperando na bênção de Deus. Ali ele foi provado, foi aprovado, e Deus renovou a aliança, renovou a bênção, e Deus cumpriu as promessas na vida de Abraão. Deus é o Deus fiel, irmão. Deus é o Deus da aliança. Deus é o Deus do pacto. Deus é o Deus que cumpre a sua palavra. Pasme comigo, todas as profecias ditas no Antigo Testamento sobre a morte do Senhor Jesus se cumpriram, meus queridos amigos e irmãos. A Bíblia diz em número 24:17 que apareceria uma estrela no céu. Ela apareceu. A Bíblia diz que o Messias nasceria em Belém. Ele nasceu em Belém. A Bíblia diz que ele entraria em Jerusalém montado em jumentinho. Ele entrou montado em jumentinho. A Bíblia diz que ele estaria sepultado na sepultura de um rico. Ele foi sepultado na sepultura de um rico. A Bíblia diz que ele ressuscitaria. E ele ressuscitou. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores ele levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Tudo se cumpriu, irmão. Deus é fiel. Se ele cumpriu todas as suas promessas ao povo, dando a eles a terra prometida, cumpriu todas as promessas com respeito a Jesus, todas as promessas que ele tem para mim e para você serão cumpridas. Nós, amados irmãos, estaremos no céu de glória. Mas nós temos a promessa do perdão de pecados aqui. Nós temos a promessa de que todas as coisas cooperarão para o bem da nossa salvação aqui. Nós temos a promessa de que o Senhor nunca nos deixará, jamais nos abandonará. Nós temos a promessa de que o Senhor estará conosco todos os dias. Nós temos a promessa de que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós temos a promessa de que Deus vai nos sustentar e, se necessário for, vai nos carregar no colo. Não duvide das promessas de Deus, creia nas promessas do Senhor. Eu gosto muito daquele texto de Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Deus cuida de você. Ele cumpre as suas promessas. E o primeiro texto lido no culto, irmãos, pelo presbítero Gabriel, tem promessas maravilhosas. Na parábola dos talentos, o Senhor vai para uma terra muito, muito distante, dá suas fortunas aos seus servos. Os 2 primeiros servos, porque creem e amam ao Senhor, tomam seus talentos, que são grandes fortunas, e saem para multiplicá-las. Quando o Senhor volta depois de muito tempo, de uma terra muito distante, mais longe do que Faraway, né, a terra do Shrek, mais longe ainda, né? Ele volta, ele ajunta os seus dinheiros, ele chama os seus servos para prestar contas, a expressão no grego é ajuntar os dinheiros. E aquele que tem 5 talentos e aquele que tem 2 talentos chegam para o Senhor e dizem: Senhor, eu dobrei os talentos, eis aqui o que ganhei. Para ambos o Senhor diz o seguinte: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Irmãos, nós não merecemos nada. E vocês imaginam aquele dia que a gente se encontrar com o Senhor Jesus. E ele disser: muito bem, servo bom e fiel. Irmão, pare de querer aplauso dos outros aqui. Pare de querer tapinha nas costas aqui. Porque a multidão que te aplaude hoje diz: bendito que vem em nome do Senhor. No domingo ela diz isso, para na sexta-feira de manhã gritar: crucifica, 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 crucifica. Não se fie do aplauso da multidão. Mas lembre-se daquele que pela graça vai te dizer: muito bem, servo bom e fiel. Nós não merecemos nada, irmãos, e ele vai dizer: foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Você vai receber o elogio do Senhor. Você vai ter mais responsabilidade ainda lá no céu. E o Senhor, por sua graça, vai dizer: entra no meu banquete, entra na minha festa. Você não participa da festa do governador aqui, nem da do presidente, nem da festa do Oscar, mas você vai estar na festa do Rei dos Reis. E você vai se deleitar na sua presença. E vai passar a eternidade
na presença de Jesus. Então, entenda bem que você, meu querido amigo e irmão, ainda não chegou em casa. Essa semana, mais uma vez, eu li a história daquele precioso missionário que tinha dedicado a sua vida na África. E depois de muitos anos, ele volta para o porto de Nova York e está voltando de uma viagem na África, o presidente Ted Roosevelt. E ele vê uma banda lá no porto de Nova York e ele vira para a mulher: eles vão nos receber. Nós tivemos uma carreira missionária abençoadíssima, eles estão tocando para nós. Até que quando ele chega perto do porto, ele descobre que no andar de baixo do navio está o presidente Ted Roosevelt voltando de uma expedição na África, trazendo alguns animais que matou, estavam fazendo a festa para ele. Ele vira para a mulher: esse homem foi fazer uma expedição para caçar, nós dedicamos a vida para ganhar almas, plantar igrejas, começar colégios, hospitais, e ele celebra esse homem. E ele desce do porto e não há ninguém para recebê-lo. Ele toma um táxi, vai para a casa que a missão alugou para eles. E ele fica alguns dias perplexo. Ele: Deus, eu não estou entendendo. Esse homem não fez nada útil. E eles estavam celebrando: nós dedicamos a vida para a tua causa, Senhor. Até que a mulher dele, depois de uma semana, fala para ele: você precisa acertar isso com o Senhor. Não está certo você ficar desse jeito. E ele foi para o quarto orar. E depois de 15 minutos orando, ele saiu sorrindo do quarto. A mulher dele disse: e aí, resolveu com o Senhor? Ela: eu estava orando. Ele falou: estava orando com o Senhor. Eu falei: Senhor, nós voltamos para casa e ninguém nos recebeu. E o Senhor, enquanto eu orava, me disse o seguinte: não, meu filho, você não entendeu. Você ainda não voltou para casa. Então, entenda, se as coisas não deram certo como você queria aqui, é porque você ainda não chegou em casa. Você é peregrino, é em terra estranha. Olhe para Jesus, Ele vai cumprir as suas promessas. Naquele dia, você se prostrará aos seus pés e dará a Ele toda a glória, porque Ele te amou e deu a vida na cruz para te salvar. Deus tenha misericórdia de nós, que quando provados, sejamos aprovados em nosso amor, em nossa fé, porque Deus nos deu o Salvador e promete que nunca nos deixará, jamais nos abandonará. Que Deus te dê vitória sobre a prova, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém.